Bom estarmos na casa do Senhor, bom estarmos aqui para ouvir a palavra que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Amém, irmão? Nós, no último culto do ano, nós falamos com os irmãos a respeito de que estas eram escriba e sacerdote que veio na primeira turma de pessoas que saíram do cativeiro de Babilônia, e quando eles chegaram a Jerusalém, o templo estava destruído, a cidade estava destruída, e eles então começaram um processo de reconstrução do templo do Senhor. E quando nós olhamos o texto, nós percebemos que eles tinham uma prioridade. A prioridade era, em primeiro lugar, o altar. Porque o altar falava de comunicação. O altar falava de comunicar-se com Deus. Eles tinham uma necessidade de que o altar fosse reconstruído. E nós falamos então, aos irmãos, que o altar é a nossa vida. E ela precisa ser reconstruída. Amém? E cada um de nós que está aqui, certamente já entregou sua vida para Jesus, fazendo com que o altar que estava caído na nossa vida fosse reconstruído. Amém? Por isso temos comunhão com Deus, por isso temos acesso ao Senhor, porque o altar da nossa vida, ele foi reconstruído no dia em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E aí também eles reconstruíram o templo, que era o local da adoração. O altar é o nosso espírito, o altar fala do mais interior, daquele local onde Deus está presente. Amém? E o templo fala da nossa vida de uma forma geral. Também, quando aceitamos a Jesus, esse processo foi começado na nossa vida. E esse templo, a habitação de Deus, por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Uma vez que o altar foi reconstruído, o nosso espírito passou a ser a habitação de Deus. O templo foi reconstruído. De forma que nós, então, olhando para o lado espiritual, ou para a ótica espiritual, temos acesso ao Senhor, e o Senhor habita em nós. Amém? Mas faltou algo. E é exatamente sobre esse aspecto que eu quero falar com você nessa noite. Porque, se você ler depois do livro de Esdras, entra no livro de Neemias. E já no começo do capítulo 1 de Neemias, você vê que algumas pessoas, parentes de Neemias, na verdade, eles voltaram para a Babilônia. E lá se encontraram com Neemias. E a pergunta de Neemias a eles foi o seguinte: olha, como eles estão lá em Judá, lá em Jerusalém, com meus irmãos? E a resposta que ele teve foi uma resposta que ele realmente não gostou nem um pouco. Porque o que ele ouviu foi o seguinte: olha, as pessoas lá estão vivendo em pobreza, as coisas lá estão em ruínas, os muros foram queimados a fogo, estão destruídos. E isso mexeu com eles, ao ponto de Neemias se abater, ao ponto de Neemias tomar algumas atitudes para que ele pudesse então voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Eu quero falar sobre isso essa noite, porque todos nós aqui estamos, de certa maneira, como eu disse no início, somos salvos em Jesus Cristo, mas muitas vezes os muros de proteção da nossa vida estão com brechas, ou ainda estão caídos. Muro fala de proteção, muro fala de realmente você ter algo que proteja você. E é interessante que em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, havia dois muros, um externo e o outro interno. Ao ponto então de você perceber que o que eles viam era que se eles tivessem um muro como tiveram por muito tempo, esses muros seriam o meio pelo qual o inimigo não poderia entrar dentro da cidade, não poderia entrar então, e destruir o templo como fez Nabucodonosor, na sua última investida que levou cativo todo Judá, basicamente. Então eu gostaria essa noite de compartilhar com você, a partir do versículo de número 7 do primeiro capítulo de Neemias, o que é que Neemias fez para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, e o que nós precisamos fazer. Porque quando você olha para o livro de Neemias, é um livro muito didático.
Você que já leu o livro de Neemias deve ter percebido que Neemias fala de muitas coisas. Fala de planejamento, fala de liderança, fala de táticas para que você possa viver uma vida bem vivida. Então, quando nós olhamos para Neemias, ele nos ensina quais são os passos ou quais são as coisas que nós devemos fazer para que os muros da nossa vida sejam reconstruídos. Amém? Porque nós somos filhos de Deus. Se nós morrermos hoje, iremos aos céus, mas nós estamos nessa terra e precisamos de proteção. E pode ser que na minha vida e na sua vida haja um buraco no muro. Pode ser que na minha vida e na sua vida alguma parte do muro caíram. Quem sabe que o inimigo bateu ali muitas vezes, que isso foi sendo ruído. Quem sabe que você não se preocupou em estar dando uma restaurada no muro. E assim é na nossa casa, muitas vezes, eu não sei você, mas a vida está precisando de uma reforma. Porque quando nós deixamos muitas vezes o tempo passar, a vida vai ficando meio esquisita, vai começando a aparecer algumas coisas, de sorte que nós precisamos, basicamente, sempre estar restaurando, sempre estar pintando, sempre estar reformando alguma coisa. Assim também é na nossa vida. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes a beleza ela pode ser tomada, e o inimigo não está brincando conosco. O inimigo, ele quer queimar as portas da cidade, ele quer queimar, destruir os muros da nossa cidade. Amém? Que somos nós. E Neemias começa então nos ensinando, a partir do verso 7, Neemias começa a dizer o seguinte: diz assim: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Primeira coisa que Neemias faz, e que nós precisamos começar a entender e fazer, é reconhecer que muitas vezes temos pecado contra o Senhor. Ele começa aqui a fazer uma confissão, e nós também precisamos aprender a confessar ao Senhor. Pecamos todos os dias, devemos confessar todos os dias. Pecamos, e assim devemos confessar. E Neemias nos ensina que o processo de restauração do mundo começa quando nós reconhecemos que precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Ele continua aqui. Lembra-te, pois, ele está também falando com o Senhor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei nos povos. O que faz com que o inimigo tenha acesso à nossa vida é o pecado que muitas vezes nós praticamos. Somente o pecado pode criar brecha no mundo da nossa vida. E Neemias reconhece isso. E Deus me avisa a ele: olha, se o povo transgredir, o povo vai sofrer as consequências. Não que Deus seja um Deus punitivo. Deus não é um Deus que pune. Amém, irmãos? Mas Deus é um Deus que é justo. E o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que nós pecamos contra o Senhor, haverá uma consequência. Claro que Deus perdoa o nosso pecado, porque Ele é um Deus misericordioso, mas a consequência disso, ela vai acontecer na nossa vida. Quando nós lançamos uma flecha, depois que nós atiramos a flecha, é impossível nós pegarmos a flecha de volta. Por quê? Porque o pecado é assim. Uma vez que nós cometemos o pecado, a consequência desse pecado virá. Deus, na sua misericórdia, pode amenizar isso, mas nunca Ele vai tirar isso, porque a consequência vem. Amém? Toda ação demanda uma reação. E agora Neemias está falando. E ele diz no versículo 9: e vós, Deus está falando com Neemias agora, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no lugar do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Neemias está no processo de buscar o rei, falar com o rei, para que o rei então permita que ele volte para Jerusalém. Mas antes disso,
Ele faz confissão do seu pecado. E ele começa a falar com Deus, e Deus começa a falar com ele. E Deus mostra a ele: olha, o problema é esse. Vocês serão, se vocês pecarem como vocês pecaram, a consequência veio. E Neemias continua. E ele continua dizendo assim, versículo 10. Neemias agora está falando com Deus. Veja que é um diálogo entre Deus e Neemias ali. Estes, Neemias está falando, ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. No processo de restauração do muro da nossa vida, há necessidade de confessarmos os nossos pecados, há necessidade de nós conversarmos e falarmos com Deus e entendermos que a consequência vem, e há necessidade de nós dizermos a Deus: olha, nós somos, apesar de tudo, apesar disso que sou, apesar disso que faço, Deus, eu sou teu filho. Assim não é a nossa vida com os nossos filhos. Conseguimos levar nossos filhos até ser bom da nossa vida. Depois eles estão por conta própria. E muitas vezes fazem coisas que nós não gostamos que façam. Mas eles não deixarão de ser nossos filhos por causa disso. Podemos até muitas vezes desertá-los, humanamente falando, mas lá dentro eles vão ser nossos filhos sempre. Assim também, Neemias começa a falar com Deus: olha, embora tudo isso tenha acontecido, embora Deus, nós pecamos contra ti, embora a consequência do pecado veio, nós ainda somos teus servos. E essa noite nós temos que dizer: Senhor, eu ainda sou teu servo, apesar de, Senhor. E pela misericórdia do Senhor, Ele mantém a minha vida. Amém? A Bíblia diz assim: que aqueles que o Pai me deu, Jesus está dizendo isso, aqueles que o Pai me deu, ninguém nos arrebatará da minha mão. Amém? Apesar de sermos o que somos, apesar de fazermos coisas que não devíamos, apesar de tudo isso, continuamos sendo filhos e servos do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Versículo 11 diz assim, Neemias de novo: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz-me prosperar hoje o teu servo e dar graça perante esse homem, falando do rei. Então eu era o copeiro. Primeira coisa, confissão. Segunda coisa, reconhecimento de que o pecado trará consequências. Terceira coisa, dependência de Deus. Total dependência de Deus. Neemias não ia poder fazer nada a menos que Deus interferisse no coração do rei. Neemias clama a Deus para que ele toque o coração do rei, para que o rei fosse tocado e permitisse que Neemias voltasse até Jerusalém para reconstruir o muro. E assim também é a nossa vida. Nós sabemos como nós estamos. Você sabe da sua vida, eu sei da minha vida. Você sabe se os muros da sua vida estão fortificados como deveriam ser, ou se há brechas desse muro, ou se há ainda buracos desse muro, ou se há ainda trincas desse muro, porque tudo isso fará com que o inimigo entre na nossa vida, entre no templo do Senhor, e o objetivo do inimigo é destruir o templo do Senhor. Então Neemias começa a nos ensinar como nós precisamos fazer. Buscar o Senhor, dependência do Senhor totalmente. Versículo de número 13, disse ao rei: Neemias agora foi falar com o rei, porque o rei viu que Neemias estava triste. E Neemias conversa com o rei. Como não estaria triste no meu rosto, estando na cidade, no lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Irmãos, Neemias está se preocupando. Veja, Neemias é o copeiro do rei. O que significava ser o copeiro do rei? Significava uma posição de
de estatura, significava uma alta posição dentro do reino. Na verdade, alguns estudiosos dizem que Neemias era o segundo depois do rei. Neemias é o homem em que o rei confiava totalmente, porque dependia do que Neemias comesse primeiro, o rei ia comer depois. Se houvesse alguma coisa envenenada, quem ia morrer primeiro era Neemias. E depois, se o rei comesse, ele ia morrer. Neemias não tinha ter feito qualquer coisa ali, mas ele era uma pessoa de confiança do rei. E mesmo tendo uma vida exatamente maravilhosa dentro daquele castelo junto com o rei, Neemias se preocupa com os seus irmãos. Neemias nos leva a entender essa noite que não basta ele estar bem, os meus irmãos precisam estar bem também. Amém? Temos que começar a olhar na ótica que Neemias olhou, porque ele está com um objetivo em mente, e nós estamos hoje com um objetivo em mente. 2021 é o ano em que Deus vai reconstruir a nossa vida, amém? Os muros da nossa vida. Nós estamos mediante uma situação aí fora, que uma pandemia, que tenta nos pegar, que tenta entrar em nós, mas os muros serão restaurados, amém, queridos? E isso tudo não virá e terá capacidade de entrar em nós, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E continua no versículo 5, Neemias continua falando com o rei. E disse o rei, Neemias está falando com o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Primeira coisa, confissão. Segunda coisa, reconhecer a nossa situação como a pecado da nossa vida. Terceira coisa, depender do rei. Amém? No nosso caso, depender do rei dos reis, o Senhor Jesus. Quarto, ter o desejo de edificar o muro. Não basta nós olharmos o muro da nossa vida, assim como Neemias. Ele simplesmente ouviu dos seus irmãos, os muros estão derrubados e as suas portas são queimadas a fogo. Um desejo surgiu no coração daquele homem, que podia ter ficado na Babilônia numa situação maravilhosa, tranquila, que ele tinha. Mas ele tem um desejo, e essa noite nós precisamos também ter esse desejo de reconstruir aquilo que está errado na nossa vida, de reconstruir os muros da nossa vida, as festas que estão na nossa vida. Isso conta muito. Não basta nós sabermos que temos falhas, nós temos que ter o desejo de tirar essas falhas da nossa vida. Amém? Neemias continua, ele continua, versículo 6. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele, preste muita atenção. Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Irmãos, a reconstrução da nossa vida, dos muros da nossa vida, precisam ter começo, meio e fim. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos, num momento, construir ou reedificar todo o muro da nossa vida. Mas nós precisamos colocar tempo, limites, aonde nós vamos começar a fazer isso. Amém? Nós temos aquela velha ideia brasileira muito isso. Ele procrastina muito, o jargão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, na nossa cabeça não existe muitas vezes. Porque nós procrastinamos, nós deixamos tudo para amanhã. E na verdade, concernente à restauração do mundo da nossa vida, nós precisamos colocar tempo esse ano, será um ano de vitória na minha vida, porque eu vou reconstruir os muros de proteção da minha vida e começar a fazer isso. Olha, eu me lembro de uma coisa que sempre eu me lembro disso. Quando eu era adolescente, meus 15, talvez mais ou menos assim, mas nos meus 15 anos eu tinha uma ideia.
A minha ideia é essa. No ano 2000, eu vou para o baile, para as coisas que eu faço e vou servir Jesus. Essa é a minha ideia. Eu coloquei um tempo para que eu parasse de fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer, que agradava a minha carne, mas no 2000 eu vou parar de tudo isso e servir Jesus. Graças a Deus eu antecipei isso, amém? Eu não esperei até o ano 2000, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que coloque um tempo, determine um tempo, para que você possa começar a reconstruir a sua vida. O começo é hoje, óbvio. Estamos começando o ano. Que seja hoje esse começo. Mas que você comece e coloque um tempo determinado, eu preciso fazer isso até tal data. Assim como Neemias fez com o rei. Aprova o rei enviar Neemias, dá uma carta para ele. Versículo 7 diz assim: disse mais ao rei Neemias, falando com o rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Neemias agora está pedindo condição, permissão para que ele vá. E o rei dê a ele cartas, para que ao chegar à fronteira, ao chegar diante daquelas pessoas que poderiam impedi-lo, ele dê a carta do rei. Essa noite você está recebendo a carta do rei na sua vida, para que você possa caminhar, para que você possa ir em direção à restituição pura da sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. E ele continua. Neemias, ele nos ensina um processo pelo qual nós precisamos passar para que o muro das nossas vidas, assim como o muro de Jerusalém, ele seja reconstruído e os nossos muros também sejam reconstruídos. Versículo 8, Neemias continua: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, não apenas acesso, não apenas condições de entrar, mas provisão para que você possa vencer. Amém? Provisão. Nosso Deus, Ele não apenas abre as portas, mas Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E quando Ele olha a nossa vida, o desejo de restaurarmos aquelas coisas que estão erradas em nós, aquelas coisas que podem fazer com que o inimigo entre na nossa vida, quando Ele vê que nós queremos restaurar os muros de proteção da nossa vida, Ele começa a agir a nosso favor. Amém? Ele não faz sozinho, mas Ele nos permite, Ele nos dá condições para fazer. Acesso, você terá acesso a lugares que você nunca pensou, porque você está num processo, e eu estou num processo de restauração das nossas vidas. Todos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Reconheça que o Senhor está sobre a sua vida. Mas veja, quando Deus olha a nossa vida e vê o desejo em nós, e nós começamos a reconstrução dos muros, parece Lucas. Neemias agora sai de Babilônia e vai até Jerusalém. 700 quilômetros aproximadamente. Ele sai qual é o objetivo de Neemias? Reconstruir os muros. O templo já havia sido reconstruído por restos. O altar estava em pé, mas os muros estavam caídos. Os inimigos podiam entrar ali, podiam fazer algumas coisas ali. E Neemias vai com o objetivo de reconstruir os muros. Jesus já pagou o preço, já reconstruiu o altar na sua vida, o templo que é você,
mas os muros espirituais cabe a nós, com a ajuda dele, reconstruir. Amém? Amém? Aquilo que cabe a nós precisamos fazer. E quando nós temos esse desejo de fazer, quando nós tomamos a iniciativa de fazer, assim como Neemias fez, acontecem algumas coisas, irmãos. Versículo número 10. Neemias já chega em Jerusalém. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, o Tobias, o servo Amorita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Toda vez que nós nos propusermos a construir o templo da nossa vida, ou os muros da nossa vida, ou ajudar alguém a reconstruir os muros da vida, o inimigo se levantará contra nós. E nós precisamos saber como lidar com essas coisas. Porque não é do agrado do inimigo ver que nós estamos buscando tanto o nosso bem, quanto o bem dos outros, dos nossos irmãos. Já percebeu como é difícil? A luta é difícil. Quando você se propõe a vir para a igreja, o que acontece realmente? É uma briga, é uma luta. É algo que realmente, eu até falei que eu tenho isso, eu falei, mas incrível, todo domingo, 6 horas da tarde, chove. É incrível. Não chove outros dias também, pode até chover, mas é incrível, todo domingo, 6 horas da tarde, cai a d'água. Às vezes dias que você se propõe a ir à igreja, que você se propõe, começa a aparecer coisa. Começa a chover, começa a ventar, começa a faltar luz, pessoas começam a vir na sua casa, aquela pessoa que nunca viu aparece lá, você começa a ter aquela canseira, né? Que todo mundo fala, cansado, eu não vou. Sabe, tudo isso acontece. Porque o inimigo coloca isso na nossa vida, porque a gente não ganha mesmo. Porque ele sabe que quando a gente vem à casa do Senhor, o Senhor nos fortalece. Amém? O Senhor, tanto é que o salmista está me falando assim, alegrei-me enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, Senhor, um dia dos seus atos são como 1000 anos. Por que Davi estava dizendo isso? Porque quando nós nos reunimos como igreja, a unção que Deus tem sobre as nossas vidas de uma maneira diferente. Quando nós buscamos vir à casa do Senhor para aprender, o que o inimigo vê? Ele está tentando reconstruir os muros da vida dele. Eu não posso deixar, eu não posso permitir que ele reconstrua os muros e ele começa a colocar um tipo de situação. Irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas, e é que já não entendemos, mas estamos fazendo. E eu acho que é basicamente isso. Muito mais nós sabemos o que fazer, mas nós não paramos a ver o que não queremos fazer. O inimigo, ele é real, ele existe e ele está a todo custo tentando fazer você não restaurar os muros da sua vida. Porque não sei se você lutou, certamente também já lutou. Uma barragem, ela não precisa de um grande buraco para se romper. O que acontece geralmente numa hidrelétrica, numa barragem, são pequenas fissuras, pequenas trincazinhas, por onde a água começa a entrar ali, e ela começa a cavar ali, ela começa a destruir aquela pequena fissura. E aquilo de uma hora para outra acaba explodindo. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos pensando que essa fissurazinha que existe aqui não vai acontecer nada, porque é tão pequena. Mas o inimigo sabe que se ele continuar batendo ali, aquilo vai explodir. E ele vai fazer um estrago na nossa vida. E nós temos que ter ciência dessas coisas.
contexto espiritual, porque nós falamos do céu ser profundo. Irmãos, se nós estivermos bem espiritualmente, nós iremos estar bem fisicamente, intelectualmente, materialmente. Mas se nós não estivermos bem espiritualmente, todo o resto irá ruir. Porque o inimigo sabe, ele quer nos destruir, e o meio dele nos destruir é fazendo com que a nossa vida espiritual seja uma vida fracassada. Os muros espirituais da nossa vida, ele quer destruí-los, porque ele sabe que aí ele vai ter acesso à nossa vida. Nós precisamos entender essa noite que seja esse ano, o ano do nosso despertar, que esse ano seja o ano que você esteja disposto a pagar o preço para que você possa crescer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, porque se você estiver espiritualmente forte, todo o resto vai estar forte. Mas se você não estiver forte, meu irmão, o resto vai ruir. O diabo sabe disso. E você sabe disso. Se não sabia, sabe disso. O inimigo se levanta contra as nossas vidas. Versículo 19 diz assim, novamente, e ouvindo Sambalar, o Oronita de Tobias, o Siramonita, e Gésem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O diabo vai tentar mentir para você. Não deixe ele mentir para você. Versículo 20, Neemias falando, nós estamos encerrando com esse versículo. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu quero que você, juntamente comigo, repita essa parte do versículo, para que o diabo possa ouvir. Amém? Estamos no primeiro culto do ano 2021. O Senhor quer restaurar as nossas vidas, os muros da nossa vida. Aquelas áreas aonde o inimigo entrou por causa dos muros estavam caídos. O Senhor quer restaurar a nossa vida. E precisa começar hoje. Precisa começar a partir de agora. Coloque o tempo, e o tempo é hoje. Amém, irmãos? O tempo é hoje. O mundo está aí fora. Satanás está correndo contra um tempo que ele sabe, porque Jesus está para voltar. Ele está para voltar. Satanás está a todo custo tentando fazer com que nós, os filhos de Deus, paremos, sentemos, nos acomodemos e não reconstruamos os muros que dão acesso a ele na nossa vida. Ah, pastor, eu já sou salvo, é verdade, você vai morrer, vai para o céu e quando você não morre. Eu dizia para o meu pai. Meu pai, até aos 19 anos, ele foi crente. Depois ele parou de igreja. Minha mãe se converteu com 20 anos e começou a igreja. Meu pai estava lá. Meu pai viveu 80 anos, eu me lembro como se fosse hoje. A gente está aqui longe, não vendo. Mas eu me lembro quando foi com 80 anos, ele começou a pensar que ia morrer logo. 80 anos, passa na hora de morrer, né? E aí ele entregou a vida dele para Jesus, verdade. Está com 90. Acho que vai durar mais um par dele. Mas ele retornou, obviamente, na simplicidade do coração dele, na situação que ele vive, ele reconstruiu os muros.
Óbvio que a coisa está reconstruída. E o inimigo está louco para que você não reconstrua. Não espere ter 80 anos. Você não sabe se vai chegar lá. Não espere. Hoje. E eu quero que você leia comigo, ou repita depois de mim. Nós vamos fazer isso no nome de Jesus. Quero que vocês coloquem em pé. No nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma declaração muito séria essa noite que vamos declarar no nosso inimigo essa verdade que está contida no versículo 20 de Neemias, capítulo 2. Preste muita atenção. Nós não estamos brincando. Que sai da nossa boca pode ser bênção ou pode ser maldição. Que sai da nossa boca é vida ou morte. A Bíblia diz que na língua as palavras estão no poder da vida e da morte. Se você declarar morte, você há de recolher morte. Se você declarar vida, você há de recolher vida. Porque na tua língua está o poder da vida e da morte. Repita comigo. Eu vou dizer assim: então respondi a Satanás. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus dos céus não é qualquer pessoa, não é presidente, não é situação econômica, não é nada do que nós temos aqui. É o Deus dos céus, nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos. Amém? Isso é uma palavra muito séria. E edificaremos a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. E seja assim, feche seus olhos. Pai celestial, mais uma vez, no nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pela palavra que eu tenho trazido ao nosso coração. E que essa palavra se torne rema em nossas vidas a partir de hoje, nesse primeiro culto deste ano de 2021. Nós possamos recomeçar a reconstruir os muros da nossa vida, para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida. E ao lugar santíssimo que tu habitas em nós. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um dos meus irmãos, abençoa, guarda, livra do mal. Em nome de Jesus, protege-os, cobre-os com teu sangue e dá a nós todos, em nome de Jesus, que essa palavra de Neemias, capítulo 2, verso 20, seja verdade a partir de hoje nas nossas vidas. E que nós não nos esqueçamos dela nenhum dia na nossa vida aqui. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém. Pode se acertar em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, oferta, pode sair do seu lugar e dedicar ao Senhor aqui nessa taça, em nome de Jesus. Pai Santo, nós louvamos